Na tarde de segunda-feira, Madrid vestia um céu cinza claro, com ventos leves varrendo a Gran-Via. Helena Morales acabara de finalizar o plano trimestral quando o telefone interno tocou. A voz da secretária do CEO soou uniforme e fria. Senhora Helena, o senhor Castilho quer vê-la. Agora. A sala no 280º andar do edifício da Castillo Holdings era famosa por ser o lugar onde decisões de vida ou morte eram tomadas. Quando o elevador abriu, Helena respirou fundo caminhando sobre o mármore polido, o som dos saltos ecoando pelo corredor longo. A porta de vidro se abriu, revelando Alejandro Castilho de costas, mãos nos bolsos, olhando para a movimentada Puerta del Sol lá embaixo. O terno cinza carvão se ajustava perfeitamente à sua altura imponente, o cabelo negro penteado com precisão. Sem rodeios, ele falou direto com voz grave, mas afiada como uma lâmina. Estamos encerrando seu contrato. A decisão é imediata. Helena ficou atônita. 2 anos de dedicação. Dezenas de noites sem dormir. Contratos importantes que ela havia negociado. Tudo agora apagado por algumas palavras reestruturação. Engolindo o nó na garganta, manteve a voz firme. O maior erro que você cometeu não foi me demitir, mas sim me subestimar. Dito isso, Helena se virou e saiu da sala. A porta de vidro se fechou atrás dela. Alejandro permaneceu imóvel, a mão se fechando ainda mais no bolso, mas sem revelar nenhuma expressão no rosto. Nenhum dos dois sabia que aquele momento abriria uma sequência de dias que nenhum poderia prever. Helena deixou o prédio da Castillo Holdings e se misturou à multidão na rua, mas com o coração pesado. O som das buzinas dos passos sobre as pedras antigas de Madrid, tudo parecia distante, como se estivesse atrás de um véu de pensamentos. Ela procurou um pequeno café na esquina de Malazânia, o lugar onde costumava ir quando precisava de silêncio. O calor da xícara de café não foi suficiente para dissipar a sensação de vazio. Nos últimos 2 anos, sua vida gira em torno do trabalho na Castillo Holdings. Todos os planos, todas as ambições estavam ligados ao nome Alejandro Castillo, um CEO famoso por suas estratégias afiadas e personalidade fria como aço. Na tela do celular, dezenas de mensagens de colegas apareciam. O que aconteceu? Ouvi dizer que você foi dispensada imediatamente. Helena, ele foi cruel demais. Ela não respondeu. Sua única reação foi um leve sorriso irônico. Alejandro estava acostumado a eliminar aqueles que já não se encaixavam em sua visão. Mas dessa vez, Helena sabia que a razão não era apenas profissional. Ela se lembrou do olhar dele ao anunciar o fim do contrato, não era totalmente frio como parecia. Houve um instante de hesitação. Uma sensação vaga tomou conta dela, dividida entre o desejo de ir embora e a necessidade de descobrir a verdadeira razão. Mas o que ela não sabia era que o vazio que ele acabara de criar logo seria preenchido por um desafio muito mais perigoso. Na manhã seguinte, quando Helena estava prestes a enviar seu currículo para uma empresa de comunicação em Barcelona, o telefone tocou. Na tela apareceu um nome que ela achava que nunca mais veria: Alejandro Castilho. Quero que você volte. A voz dele era grave e decidida, sem rodeios. Pra quê? Pra você me demitir de novo. Ela respondeu meio irônica, meio defensiva. 1 semana, trabalhando diretamente comigo. Se aguentar, sairá com uma carta de recomendação que abrirá todas as portas. Se desistir no meio, será como se nunca tivesse existido. Helena ficou em silêncio. Estava claro que aquilo era um jogo de poder, mas também uma chance de sair de cabeça erguida. Ela aceitou não por confiar nele, mas por não querer terminar como uma derrotada. No dia seguinte entrou novamente na sede da Castillo Holdings. Os olhos dos funcionários a seguiam a cada passo, enquanto murmúrios se espalhavam pelos corredores antigos de mármore. Alejandro a esperava na sala de reuniões do vizinho andar. Ele não estava sentado atrás da mesa, mas de pé junto à parede de vidro, com Madrid se estendendo sob a luz da manhã.
Esta semana não será fácil. Vou levá-la ao limite. Não vim aqui para ter facilidade. Helena respondeu sem desviar o olhar. O olhar dele vacilou levemente, como se essa fosse exatamente a resposta que queria ouvir. A porta se fechou e todo o prédio pareceu mergulhar em silêncio. O jogo tinha começado, e desta vez não era só a carreira, mas também o coração dos dois, que estava sobre a mesa. 6 horas da manhã o telefone de Helena tocava sem parar. A voz de Alejandro soou fria, às 7 horas na sala de reuniões do 21º andar. Não se atrase. Sem tempo para tomar café da manhã, ela chegou a Castillo Holdings. O corredor estava silencioso naquela hora, apenas o som dos saltos ecoando sobre o granito. Ao entrar na sala de reuniões, Helena viu uma pilha grossa de documentos e uma tela grande, repleta de gráficos. Alejandro de braços cruzados. Você tem 2 horas para analisar tudo e preparar um relatório para o conselho às 10 horas. Sem rodeios, sem explicações. Helena respirou fundo, começou a passar por cada tabela, digitando tão rápido que o som das teclas ecoava na sala. Sempre que ela parava, Alejandro se aproximava entregando mais anotações ou fazendo correções com um olhar que parecia testar até onde ela aguentaria. Às 9h58 em ponto, o relatório final estava impresso e colocado de forma impecável sobre a mesa. Ele lançou um olhar rápido e disse: razoável, mas a parte difícil é a noite. Essa frase fez Helena hesitar. A noite. O que esperava? 19 horas. Quando Helena estava prestes a guardar suas coisas para ir embora, Alejandro apareceu na porta do escritório. Troque de roupa. Temos um jantar com investidores americanos. Preciso de alguém para fazer a tradução. 30 minutos depois, eles já estavam dentro de um sedã preto brilhante, cruzando as ruas iluminadas do Rio de Janeiro. Helena usava um vestido preto simples, porém elegante, com o cabelo preso em um coque. Alejandro, em um terno azul marinho, exalava uma presença poderosa difícil de igualar. O restaurante ficava no último andar de um hotel 5 estrelas, com janelas de vidro, que revelavam a Baía de Guanabara, cintilando com as luzes dos barcos. O ambiente era ao mesmo tempo sofisticado e tenso. Na mesa, Alejandro parecia outra pessoa. Um sorriso calculado, fala pausada, olhar que sabia cativar. Ele usava charme para conduzir a conversa, enquanto Helena traduzia cada frase, adicionando detalhes técnicos, sempre que necessário. Mas observando de perto, ela percebeu que o sorriso não chegava aos olhos dele. Por trás daquela confiança, havia uma sombra misteriosa. O jantar terminou sem problemas. No caminho de volta, o silêncio reinou. Só quando o carro parou diante da casa dela, Alejandro disse em tom grave: você foi bem, mas amanhã vai ser mais difícil. Helena desceu do carro com o coração acelerado, sem saber se aquilo era um aviso ou uma promessa. Na manhã seguinte, o céu do Rio estava coberto por nuvens cinzentas e pesadas, com um cheiro salgado do mar invadindo cada esquina. Helena entrou no prédio da Valverde Corporation e imediatamente sentiu olhares diferentes, uma mistura de curiosidade e especulação. Desde o incidente do café derramado e a demissão interrompida, sua presença se tornara o centro silencioso de atenção no escritório. Alejandro estava diferente naquele dia. Não havia uma pilha de documentos à espera nem ordens incessantes. Em vez disso, ele pediu que ela o acompanhasse em 2 reuniões importantes. Estranhamente, desta vez, ele pediu a opinião dela antes de tomar decisões finais. No meio da manhã, enquanto aguardava o elevador, Pedro, chefe do departamento financeiro, se aproximou falando baixo, quase num sussurro. Ele nem sempre foi assim. Antes, Alejandro era uma pessoa muito diferente. Diferente como Helena franziu a testa. Pedro deu de ombros o olhar distante. A mãe dele morreu quando ele tinha apenas 15 anos. Desde então ele se fechou para tudo, inclusive para as pessoas.
As portas do elevador abriram, e Pedro desapareceu, deixando Helena com aquela história ecoando na mente. A imagem de um Alejandro frio e controlador de repente ganhou uma nova peça triste, tornando mais difícil definir a linha entre o tirano e o homem se protegendo. Naquela tarde, procurando um arquivo importante, Helena ouviu sem querer a voz de Alejandro em seu escritório grave, mas sem o habitual controle. Não, pai. Já disse que não vou. Um silêncio pesado. Não importa quem esteja lá. Não tenho nada para conversar com você, muito menos sobre ela. Ela ficou paralisada. Aquele assunto de família não se parecia com nenhum dos boatos que já tinha ouvido. Quando Alejandro percebeu que ela estava na porta, seu rosto por um instante revelou um cansaço raro, antes de voltar à frieza habitual. Estás perdida. Helena entregou o arquivo, e ele recebeu, sem tirar os olhos dela. E Helena, não repita o que ouviu. Pela primeira vez, aquilo não soou como uma ordem, mas quase como um pedido. O quinto dia do acordo de uma semana começou como de costume. O som dos saltos de Helena ecoando pelo corredor. O aroma do café se espalhando pela copa do andar. Mas o clima do escritório mudou rapidamente, quando um e-mail urgente foi enviado a toda a diretoria. Um cliente internacional, o maior contrato da Valverde Corporation, exigia mudanças quase totais na proposta do projeto com prazo de entrega até a meia-noite. A corrida contra o tempo começou. Alejandro olhou firme para ela, a voz decidida. Fica comigo até o fim. A tarde e a noite transformaram o Vigimum andar em um campo de batalha, telas piscando sem parar, papéis espalhados pelas mesas, telefones tocando sem descanso. Helena digitava, até sentir os dedos rígidos, enquanto Alejandro tomava cada decisão com precisão e frieza. Às 23h05, o último documento foi enviado. Um silêncio quase ensurdecedor tomou conta do ambiente. Alejandro fechou o laptop, olhou para ela um segundo a mais que o normal e disse: Vou te levar para casa. Não precisa. Eu peço um táxi. Não é seguro a essa hora. A voz dele era firme, sem espaço para discussão. A chuva caía forte sobre o rio com gotas salgadas misturadas ao ar marítimo grudando no vidro do carro. Eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som constante do limpador. Até que um facho de luz intensa cortou a escuridão. Os faróis de um carro, vindo na contramão, em alta velocidade. Alejandro reagiu num instante. Virou o volante bruscamente. Os pneus caíram sobre o asfalto molhado. No caos do momento, a mão dele encontrou, e apertou a dela um aperto firme, seguro como se quisesse prendê-la ali, com toda a força. Mesmo depois que o carro estabilizou, ele não soltou. O calor e a pressão dos dedos dele fizeram o coração de Helena disparar. Só quando ele afrouxou lentamente o aperto, ainda com a voz rouca e os olhos fixos na estrada, perguntou: Está tudo bem? Tudo. Ela respondeu. Mas a voz traiu um leve tremor. Quando o carro parou diante do prédio dela, Helena desceu e olhou para trás. Ele ainda estava lá no escuro da cabine, observando, até que ela entrasse em segurança. Naquela noite, deitada na cama, ela tentou convencer a si mesma de que aquela sensação era apenas reflexo do susto. Mas o calor daquela mão ainda permanecia desafiando toda a sua lógica. O sexto dia do acordo de uma semana começou aparentemente como qualquer outro, mas Helena percebeu que sempre que seus olhos e os de Alejandro se encontravam, havia um silêncio pesado rondando os dois. Ninguém mencionou a noite chuvosa anterior, mas ela permanecia ali, um segredo recém-criado, ao mesmo tempo quente e perigoso. No fim da tarde, ele a chamou para a sala. Prepare-se. Vai comigo para a apresentação aos investidores. Às 6 da tarde, o Hotel Copacabana Palace brilhava como um bloco de ouro à beira-mar do rio. Lá dentro, lustres de cristais espalharam luz sobre o terno preto impecável de Alejandro,
e o vestido de seda azul mar de Helena. Eles se moviam pela multidão de bilionários e CEOs, alternando entre inglês, português e espanhol, como num perfeito balé diplomático. Mas então, uma voz familiar soou atrás dela carregada de ironia. Não esperava te ver aqui. Helena. Agora entendo tudo. Renato, o ex-namorado, com um sorriso arrogante e um olhar que a percorria de cima a baixo, como se a despisse diante de todos. Entender o que, ela manteve a postura. Algumas posições têm benefícios especiais. O olhar dele deslizou propositalmente para Alejandro, que estava a poucos metros dali. Helena cerrou os punhos pronta para responder, mas Alejandro percebeu a tensão. Ele se aproximou com a força silenciosa de uma tempestade e perguntou direto: algum problema? Renato deu de ombros e lançou outra provocação. Só estou dizendo. Certas portas se abrem mais fácil para algumas pessoas. Alejandro não respondeu com palavras. Colocou a mão na cintura de Helena, puxou-a para perto e a beijou. Não foi um toque social de lábios. Foi um beijo profundo, firme e absolutamente intencional, bem no meio dos lustres das taças de champanhe e dos olhares surpresos da sala inteira. O ar ao redor pareceu ficar denso, e quando ele se afastou, a mão ainda permanecia na cintura dela. O olhar frio se voltou para Renato. Espero que agora esteja claro. Renato recuou em silêncio. Alejandro então voltou a conversar com os investidores como se nada tivesse acontecido, deixando Helena ali com o coração em descompasso. No caminho de volta, o carro passava pelas luzes douradas da orla com o som distante das ondas. Finalmente ela quebrou o silêncio. Você não precisava fazer isso. Precisava. Ele queria te humilhar. Ou você só quis me usar como espetáculo? Não. Eu quis mostrar que ninguém mexe com quem está ao meu lado. Ela o olhou de lado, ao lado, como funcionária ou... Alejandro não respondeu, apenas apertou levemente o volante com os olhos fixos no mar noturno. Mas Helena sabia, a partir daquele beijo, que nada voltaria a ser como antes. O último dia do acordo de uma semana começou com um silêncio incomum. Alejandro não enviou mensagem para Helena pela manhã, nem lhe passou qualquer tarefa urgente. Perto do meio-dia, ela recebeu uma mensagem curta, 19 IV. Terraço do Mirante Dona Marta. Não se atrase. À noite o rio estava mergulhado no pôr do sol, em tons de roxo e vermelho, a cidade se estendendo abaixo como um mar de luzes. Quando Helena chegou ao terraço, Alejandro já estava lá, mãos nos bolsos, o vento do mar bagunçando seus cabelos. Sem mesa de trabalho, sem terno nem laptop, apenas ele com uma camisa branca desabotoada nos primeiros botões e um olhar sem o gelo habitual. Helena, pensei muito sobre esta última semana. E a conclusão? Que eu sou boa o suficiente para ficar? Ela perguntou meio desafiadora, meio cautelosa. A conclusão é: te demitir foi o maior erro da minha vida. Helena permaneceu em silêncio, o coração acelerado, mas mantendo a calma na expressão. Alejandro deu alguns passos em direção a ela, falando baixo e devagar. Não te demitir por causa da sua competência. Fiz isso porque você me tirou do controle, e eu estava acostumado a controlar tudo menos a mim mesmo. Ele parou olhando fundo nos olhos dela, mas perder o controle acabou sendo o que eu precisava. A brisa noturna trazia o cheiro de sal, e fogos de artifício estouraram ao longe, iluminando o rosto dos dois. Helena sentiu que estava num cruzamento, um caminho levava à segurança o outro, a um abismo desconhecido. Se eu ficar, tudo vai mudar, ela disse. Eu sei, ele respondeu sem hesitar. E não vou deixar você ir embora outra vez. A distância entre eles se desfez, e desta vez não era um beijo, para provar algo a alguém, mas para derrubar a máscara, deixando apenas duas pessoas reais, sob o céu iluminado da noite carioca. O amanhecer seguinte
trouxe ao Rio de Janeiro um tom dourado suave, com a neblina ainda repousando sobre as colinas. O prédio do Almeida Group continuava imponente no centro, mas para Helena, naquele dia, ele carregava um significado totalmente diferente. Ao entrar no saguão, ela sentiu os olhares, não mais a curiosidade maliciosa do dia em que derramou café no terno milionário de Alejandro, mas uma observação misturada com respeito. O boato sobre o acordo de uma semana já havia se espalhado, e todos queriam saber o desfecho. Às 16 em ponto, Alejandro a chamou para sua sala. Sobre a mesa, um envelope preto elegante. Carta de recomendação, disse ele de forma breve. Você cumpriu sua palavra. Helena olhou para o papel, depois o rasgou ao meio, o som ecoando na sala silenciosa. Eu não preciso disso. Alejandro estreitou os olhos e se aproximou. Então por que não vai embora? Porque eu não quero mais ir. A voz dela era firme, mas os olhos carregavam sinceridade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então deu a volta na mesa, ficando frente a frente com ela. Não havia mais a distância dos cargos, nem a barreira do poder. Então, precisamos de um novo acordo. Não como chefe e secretária, mas como parceiros. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Helena. E qual é a cláusula principal? Nunca deixe você ir. O beijo desta vez não foi apressado, nem chamativo, apenas a respiração entrelaçada e corações batendo no mesmo ritmo. Algumas semanas depois, eles apareceram juntos em um evento da empresa, não mais como chefe e secretária, mas como duas pessoas lado a lado em pé de igualdade. Fora do trabalho, Helena começou a notar sua presença estampada no apartamento luxuoso dele, uma caneca pastel, um livro aberto sobre a mesa, o aroma suave do perfume que ela usava. Numa noite de fim de semana, enquanto o pôr do sol tingia de vermelho a praia de Ipanema, Alejandro lhe entregou uma pequena chave, casa no litoral, para nós dois. Helena sorriu, sabendo que a história deles, iniciada com desafio e confronto, havia se transformado numa jornada compartilhada, onde não havia mais controlador e controlado, mas duas pessoas que caminhavam juntas por todas as tempestades.